dias. Eu quero aqui dizer para você que nos assiste pelo YouTube, que seja muito bem-vindo a esse momento, que a sua família seja edificada dentro de todo o contexto da palavra de Deus. E a você que ora está aqui, também sejam muito bem-vindos, porque o Senhor trouxe você a esse lugar. Amém? Então a palavra de Deus, a partir do versículo 14 de Efésios 3, diz assim, leia comigo: por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que a segunda riqueza da sua glória vos conceda que sejais fortalecidos como poder, mediante o seu Espírito no homem interior. E assim, habite Cristo em vós, em vosso coração, pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo o entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. A ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Aqui, o apóstolo Paulo, ele está fazendo uma oração. Ele está conversando com Deus, diante de uma causa altamente importante e necessária, que ele achava, e que de fato era. Paulo aqui, ele está querendo que os irmãos conhecessem Cristo, que excede todo o entendimento, e para que eles pudessem ser tomados de toda a plenitude de Deus. Olha, você já imagine como nós podemos ser tomados de toda a plenitude de Deus. Para nós é impossível devido à grandiosidade de Deus. Mas Paulo tinha um propósito no coração dele, que a igreja compreendesse isso. Isso é muito importante para nós. Porque nós, na nossa caminhada, muitas vezes, a gente perde a compreensão da grandiosidade que é o nosso Deus. Da grandiosidade que é o nosso Deus. O apóstolo Paulo, ele foi considerado ao longo da história o maior teólogo do cristianismo. Mas também, ele foi um dos homens muito dedicado à oração, e nós sabemos disso. Quando nós lemos e estudamos a história da igreja, a gente percebe isso. Porque veja, quando nós oramos, nós nos aproximamos de Deus. E quanto mais nós conhecemos Deus, mais nós queremos falar com Ele. Porque é muito interessante isso. Quando a gente chega a esse pleno conhecimento, a gente vai crescendo, a gente vai se aproximando e a gente consegue tocar o trono de Deus. Irmão, veja bem, não existe cristianismo sem oração, isso nunca vai acontecer. Não existe ser cheio do Espírito Santo sem oração. Isso não vai acontecer. Não tem poder de Deus sem oração. Não tem avivamento, não tem renovo sem oração. Não tem abundantes conversões sem oração. Não há milagre sem oração. A oração, ela é muito importante na nossa caminhada. Veja que exemplo de muitas pessoas que foram comprometidas com a oração ao longo da palavra de Deus, e nós somos conhecedores disso. Agora, veja que algo interessante. Observe que a oração, ela não muda as circunstâncias. Não, ela não muda as circunstâncias, de forma nenhuma, porque as circunstâncias que estão ao nosso redor, as circunstâncias da vida, quem muda é Deus, através das orações. Nós oramos e o braço de Deus se move. Por isso, homens e mulheres dedicados, eles se colocaram diante de Deus e clamaram e buscaram, e Deus atendeu. O povo de Deus, quando ele ora, Deus age. Deus não está apático. Deus escuta as nossas orações. Quando o povo de Deus se coloca de joelho, quando o povo de Deus se dobra e se quebranta diante dele, o braço de Deus age, e ele age sobrenaturalmente. Todos nós temos experiência com isso, do que Deus já fez em nossas vidas,
de causas impossíveis para nós e que Deus mudou, reverteu. Deus, Ele age sobre a história e sobre a sua vida. Você crê nisso? Amém. Porque Deus faz isso. Ele já fez e continua e vai continuar fazendo. Existem muitos exemplos. Veja, por exemplo, em Gênesis capítulo 18, Abraão, quando Deus diz que vai destruir Sodoma, Abraão intercede por Ló. E nós sabemos que ele vai falando e vai dizendo, se tiver pelo menos 50 e tal, ele vem baixando a quantidade de pessoas que que pudessem ser justas ali naquele lugar. E a palavra diz que Deus se lembrou de Abraão e salvou Ló. Destruiu tudo ali, mas ele salvou Ló. Quando nós vemos em Gênesis 32, a partir do versículo 26, Jacó, no vale de Jaboque, ele ora em lágrimas, porque ali ele iria atravessar o vale de Jaboque, iria se encontrar com seu irmão que queria matá-lo, porque ele havia usurpado o direito de primogenitura do seu irmão. Mas o que acontece ali? Ele luta com o anjo do Senhor. Ali tinha um anjo, ele luta com ele, e ele não deixa o anjo ir, se o anjo não abençoar. Ele disse, não te deixarei ir se não me abençoarem. E ali o anjo abençoa, e a sua alma foi salva. Orações escutadas por Deus e atendidas por Deus. É interessante. Moisés, quando ele ora, numa situação muito crítica, lá em Êxodo 32, porque Deus queria destruir o povo de todo o tempo pecando e desonrando Deus, e Deus disse, basta, eu vou destruir esse povo, a partir de você, Moisés, eu vou construir uma nova nação. Então Moisés ora a Deus, intercede pelo povo e pede para que Deus perdoe os pecados do povo, e Moisés diz algo para Deus, Senhor, risca, se destruir esse povo, risca o meu nome, o nome que o Senhor escreveu, risca do teu livro. E Deus escuta a oração de Moisés. Por causa da oração de Moisés, Deus poupa todo aquele povo. São orações as quais nós conhecemos na palavra de Deus, e às vezes a gente parece que esquece o tamanho da necessidade que é orar. Veja outro exemplo, Ana orando com lágrimas, com amargura no espírito, ela pediu a Deus um filho, e Deus é o único que pode abrir uma madre, e Deus fez, e Deus deu Ana um filho. Deus ouviu a oração de Ana, e Ana passou a ser mãe do maior profeta, sacerdote e juiz daquela geração. E quem foi ele? Samuel. O próprio Samuel se encontra também orando, nós vemos em 1 Samuel capítulo 12, versículo 23, ele se encontra orando pela nação, dizendo, longe de mim pecar contra Deus, deixando de orar por vós, e Deus escuta a oração dele. Deus escuta a oração de todo o seu povo, quando o seu povo se desdobra diante dele, se quebranta diante dele. Por isso, quão é importante a oração no meio da igreja. Tem outro fato muito importante aqui, que a gente vê, quando Ezequias, ora a Deus diante da sua sentença de morte. Ezequias contraiu uma doença, 2 Reis, capítulo 20, e ali Deus disse, prepara toda a tua casa, porque tu vai morrer. O profeta vem e diz isso para ele. Então ele se volta para a parede e ora, e chora, e clama, e se desdobra, chora copiosamente, e Deus responde a oração dele, sem se falar que Jerusalém estava sitiada pelo exército assírio, queria destruir Jerusalém, e Deus reverte a situação, Deus muda todo o contexto daquilo ali. E ao salvar ele da morte, Deus ainda adiciona 15 anos de vida a ele. Deus responde a oração. Daniel, quando ora, a boca dos leões se fecha, quando ele é jogado na cova. Resposta de Deus. Neemias, em Neemias capítulo 1, nós vemos a oração de Neemias, quando ele orou por Jerusalém, que estava 52
há 52 anos debaixo de escombro havia sido destruída. Então Neemias ora, se coloca diante de Deus, se coloca nas mãos de Deus, se coloca à disposição de Deus. E a cidade ela é restaurada em 52 dias e os muros são levantados. Porque Deus ouviu a oração de Neemias. São exemplos e mais exemplos que nós podemos passar a manhã toda aqui falando. De pessoas que oraram, que clamaram e que Deus respondeu. O próprio Jesus, Filho de Deus, quando ele é batizado, ele sai do Jordão, ele ora, e os céus se abrem, e o Espírito Santo desce sobre ele, e uma voz vem dizendo lá do céu: este é meu Filho amado, em quem me alegro, a ele ouçam. Nós vimos isso. O próprio apóstolo Paulo, após a sua conversão, ele ora no templo, ele ora na praia, ele ora nas sinagogas, ele ora na prisão. Ele era um homem que orava sem cessar. Paulo fazia isso, porque Paulo, ele sabia o quanto é importante a oração. Por isso que ele está dizendo aqui: por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai. Ele sabia a importância do que é orar, a necessidade do que é orar. E por quê? Olha aí o que ele vai dizer aí, versículo 15, ele vai dizer, porque Deus é quem toma o nome da família, tanto no céu como sobre a terra. Deus é o Senhor de todas as coisas, Deus comanda a história, Deus sustenta a sua família, Deus muda o contexto de todas as coisas, Deus é quem cuida, tanto no céu como na terra. E por que Paulo disse que, porque Paulo sabia que é tão importante? Em segundo lugar, para que nós sejamos fortalecidos debaixo da graça, mediante o Espírito de Deus que está em nós. Olha aí o versículo 16, ele fala isso. Porque na realidade, irmãos, o Espírito de Deus habita em nós. Então Paulo aqui está orando, está clamando a Deus, para que esse Espírito realmente ele se vivifique mais e mais, e nós deixemos ele trabalhar em nós, nós possamos acordar. Terceiro lugar, ele pede para que Cristo habite em nós, mediante a fé, pelo amor em nós é alicerçado, o amor dele foi alicerçado em nós. Então por fé, nós precisamos deixar Cristo habitar em nós, e quando Cristo habita em nós, nós não deixamos de orar, nós oramos, nós dobramos nossos joelhos e clamamos. Paulo está dizendo aqui, todas essas coisas, ele sabia o quanto era importante orar, por causa, ou seja, para que nós possamos compreender e conhecer e entender toda a plenitude de Deus. É difícil sim, mas não é impossível, porque o Deus de todas as coisas, o Senhor da glória, o Senhor da graça, ele pode abrir a nossa vida e nos transformar. Amém? Paulo sabia o quanto é importante orar, para que nós pudéssemos ter discernimento do poder de Deus, que pode fazer infinitamente mais do que nós pensamos ou pedimos. Irmão, a gente às vezes não sabe, a gente às vezes não compreende o tamanho desse poder de Deus, e ele é infinito, ele é grandioso. Quando lemos a palavra de Deus, os discípulos oravam, Atos capítulo 12, a partir do versículo 1, depois que Jesus era assunto aos céus, ele dá uma ordem para os discípulos, ele diz para eles: não se ausente de Jerusalém, até que seja revestido de poder. E em obediência à orientação de Jesus, eles permanecem ali, e durante 10 dias, 120 pessoas oravam com a alma, com o seu coração e com o seu propósito. Era forte o poder de oração daquele povo, era forte o poder da oração da igreja. E aí, quando chega em Atos capítulo 12, a gente vê o céu se abrindo, e o Espírito Santo descendo sobre ele, revestindo todos eles de poder. Olha que coisa tremenda. E ali a igreja surge, a igreja nasce, a igreja se ergue, e eles pregavam com autoridade e com poder, porque eles estavam cheios do Espírito Santo de Deus, por causa da oração, por causa da oração. Quando nós olhamos
a história da igreja, em todo o contexto que nós já estudamos e oramos, nós vemos os pais da igreja orando, os mártires orando, nós vemos tudo isso, nós vemos reformadores orando, os avivalistas orando, nós vemos aqui a igreja de joelho, e quando a igreja ora, quando ela se dobra, quando ela se quebra diante de Deus, ela marcha com intrepidez, ela persegue, ela vai adiante com toda intrepidez. Poder da oração. Eis a importância da igreja que ora, e nós precisamos rever algumas causas com relação a isso. Escute bem. Primeiro, quando nós oramos, nós recebemos poder do Espírito Santo. Ou você acha que você não pode receber esse poder? Pode sim. Só é necessário que você abra o seu coração, quebrante-se diante de Deus, derrame a sua alma diante de Deus, e Ele vai operar na sua vida. Ele vai mover não só a sua vida, mas a vida de todos aqueles que você está clamando e buscando, porque Deus é assim. O Espírito Santo é o poder de Deus que opera em nós. Versículo 20 está dizendo isso, é o poder de Deus que opera em nós. Irmãos, a igreja precisa do Espírito Santo de Deus. Amém? Amém. Nós estamos vivendo um dos momentos mais críticos que a igreja já passou. A apostasia, o êxodo. E isso não só aqui, mas em todos os lugares. Por quê? Porque tem se baixado a guarda em oração. As pessoas, os irmãos, os crentes têm orado pouco, têm perdido a essência da oração, de clamar, de buscar, de ir à presença de Deus e ver que somente Ele pode mudar situações. Às vezes nos esquecemos disso. Muitos desistem da fé, muitos estão caindo pelas tabelas, outros apostataram, foram a outras denominações, buscando sabe lá o que. É como se estivesse tateando e topando aqui e ali, porque não consegue vislumbrar de que Deus está aí, esperando que você se dobre e ore, entregue a sua vida e se humilhe na presença dEle. Alguém traz um pouco d'água para mim? A pandemia, ela levou muitos à morte, mas levou também outros à morte espiritual. Porque muitas pessoas deixaram de ir para as igrejas, muitas pessoas se afastaram, se acostumaram, e quando voltou à normalidade dos cultos, não vieram mais. E morreram espiritualmente, estão morrendo espiritualmente. É hora de levantarmos uma oração em clamor, é hora de nos levantarmos, sacudir a poeira e partir para a luta, partir para cima. É hora de ousar, irmãos, é hora de ousadia. E nós, como igreja do Senhor, nós podemos ousar, nós podemos guerrear. É isso. Deus quer fazer coisas tremendas nessa igreja, na sua igreja, na nossa igreja. Deus quer mudar todo o contexto da nossa caminhada. Só precisa que nós coloquemos nos coloquemos à disposição dele em oração, porque Deus quer fazer. Deus quer fazer. Segundo lugar, a oração é a base de um renovo. Queremos muito que as coisas mudem. Nós queremos muito novas coisas. Nós queremos mais qualidades espirituais. E isso é bom. Nós queremos melhores louvores. Nós queremos melhores pregações. Nós somos assim. Nós somos assim. Mas quanto nós temos orado por isso? Quanto nós temos nos levantado e orado por essa igreja? Quanto nós temos nos levantado e orado por causas que nós queremos que mude, que nós queremos que sejam melhores? Porque depende de nós, irmão. Se nós buscarmos, orarmos e nos colocarmos diante de Deus, Deus muda, Deus faz acontecer. Mas é preciso
Sabe, às vezes nós queremos avivamento, nós queremos renovo. Nós não deveríamos apenas nos alegrarmos e lermos sobre isso, porque às vezes a gente lê, puxa vida, como foi maravilhoso Deus visitar o seu povo, Deus está no meio do povo, como foi maravilhoso Deus abrir o mar vermelho, aquele povo passar, pé enxuto, como foi maravilhoso Deus usar o seu profeta e destruir aqueles profetas de Baal, como foi maravilhoso todas essas coisas, porque Deus era presente, Deus estava ali. É importante lermos sobre isso, é importante nos alegrarmos sobre isso sim, mas mais importante e mais necessário também é nós queremos viver isso, porque o Deus de ontem é o Deus de hoje, Ele é presente, Ele pode fazer, Ele pode deixar acontecer, mas às vezes a gente fica só, puxa vida, era tão bom, era tão interessante. Nós devemos desejar viver esse renovo hoje, irmãos. E é importante, é necessário, pode acontecer. Isso pode acontecer. Eu não quero tirar um mérito aqui, mas uns poucos têm buscado essa essência. Em especial as mulheres, elas têm orado, elas têm tido momento, elas têm tido consagração aqui nos domingos, antes do culto. Elas têm levantado o clamor de oração, mas que bom seria se fosse toda a igreja. Que bom seria se nenhum de nós falhássemos. Que bom seria se nós chegássemos, irmão, olha que coisa linda aqui. Que bom seria se nós chegássemos pelo menos 20 ou 30 minutos antes do culto começar e nos sentarmos nessas cadeiras e começássemos a orar, clamando a Deus para tomar conta desse culto, para fazer com que esse culto incendiasse esse lugar, para fazer com que esse culto chegasse ao trono dele. Você já imaginou o tamanho da graça que seria se nós nos dispuséssemos a chegar mais cedo para orar, antes do culto começar? É isso que falta em nós, essa ousadia, essa disposição. Ah, mas eu estou enfermo, e aí? Deus cura. Você pensa que eu estou 100% bem aqui pregando? Estou não, irmão. Eu estou me levantando de uma doença. Não foi fácil, mas por causa da oração de muitos de vocês, hoje eu estou aqui. Eu creio, Deus me trouxe aqui. E é isso. Muitas coisas maravilhosas, porque a oração é a base de todo renovo. Quantos hoje estão apagados, apáticos, frios, e buscaram até nessa pandemia aí, uma desculpa para não estarem na casa de Deus? Muitos estão distantes, tentando às vezes até voltar e não tem mais força. Mas nós precisamos orar para que Deus reavive o seu coração, incendeie o coração desses irmãos e eles voltem. Precisamos fazer isso, precisamos visitá-los. É bem verdade que temos visitado alguns, mas toda a igreja precisa se mover. Uma andorinha só não faz verão, mas um rebanho inteiro pode mudar uma situação. Sabe, a oração, ela é tão importante, ela é tão fundamental para o renovo de nossas vidas, que nós precisamos demais do sopro do Espírito Santo, e nós só vamos conseguir isso se nós estivermos orando, porque se nós não orarmos, isso não vai acontecer. Se nós não buscarmos em oração, não vai acontecer. Olha o que é que Deus diz em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Olha o que é que Deus está nos dizendo. Isso é promessa de Deus, irmão. Isso é promessa de Deus. Ele está dizendo, se o meu povo me buscar, se o meu povo orar, se o meu povo se converter dos seus maus caminhos, Ele vai derramar do seu Espírito Santo sobre o sedento. E é interessante isso aqui, porque muitas vezes nós temos sede de muitas coisas. Nós temos sede de fama, nós temos sede de dinheiro, de sucesso,
Nós temos sede de crescer na vida. Nós temos sede de ter uma vida melhor. Nós temos sede de progresso, de prestígio. Nós temos sede de muitas coisas. Mas nós precisamos ter sede de Deus. Porque se nós não tivermos sede de Deus, nós não receberemos o derramado do Espírito em nossas vidas. Porque Deus não vai derramar do seu Espírito em nós se nós não tivermos sede dEle. E como é que eu tenho sede de Deus? Buscando copiosamente todos os dias a sua presença. Foi assim que os profetas fizeram. Nós precisamos orar. Amém? Amém. Terceiro lugar, a oração é a coluna que muda uma nação. Meu irmão, quem muda uma nação não são os políticos. A gente vê aí crente brigando por fulano, por Beltrano, levantando bandeira de candidato A, levantando bandeira de candidato B. Meu irmão, não se ganhe não, só vai ganhar aquele que Deus quer. Só vai chegar no poder aquele que Deus autorizar. Porque é Deus quem muda uma nação. E nós precisamos entender que nós, como igreja, nós temos um arsenal de poder chamado oração. Aliás, esse é o título da mensagem. A oração, um arsenal de poder. Nós temos, sabe, isso que Deus nos deu, mas às vezes nós não sabemos aproveitar. É Deus que coloca no poder, e é Deus quem tira do poder. É Deus quem ergue uma nação, e é Deus que faz cair uma nação. É Ele. Olhando para hoje, nós vemos isso. Aliás, olhando para a história, nós vemos tudo isso. Deus levantando nações, Deus derrubando nações. Olha, por exemplo, como eu já falei de Ezequiel, quando orou e Deus livrou Jerusalém em seu reino, o reino de Judá, de um ataque dos assírios. Meu irmão, eram muitos homens sitiando Jerusalém, e ele só orou. Ele orou, e Deus atendeu. E numa noite só, o Espírito, o anjo do Senhor passou e matou todo aquele exército e livrou Jerusalém. Estamos vivendo, sabe, espero que Deus mova, o nosso coração para que nós possamos estar clamando e buscando a Deus, porque nós estamos vivendo uma crise política jamais vista na história. Eu e você sabemos disso, sabemos do que nós temos enfrentado, sabemos do que nós estamos passando. O nosso país precisa de uma visitação do céu. É isso que nosso país precisa, de homens que governem de fato e de verdade, de homens que legislem de fato e de verdade, de homens que sejam tementes a Deus, que tenham o temor de Deus no seu coração, que reconheçam que Deus é soberano, que reconheçam acima de tudo que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Amém? Nós não temos isso, mas sabe, por quê? Porque nós oramos pouco. Porque nós oramos pouco. Quantas vezes nós oramos por nossa nação? Você já parou para pensar nisso? Quantas vezes você orou por esse país? Quantas vezes você orou pelas autoridades? Porque nós oramos às vezes por muitas causas, mas nos esquecemos disso. E a palavra diz que nós devemos orar pelas autoridades. Quantas vezes nós temos feito isso? Talvez você diga, esteja agora razoando aí no seu coração, mas a oração não muda circunstâncias. E é verdade, eu concordo com você, até já falei isso no início. A oração, ela não muda circunstâncias. Quem muda circunstâncias é Deus. Mas nós precisamos orar para que Deus mude as circunstâncias. Você concorda comigo? É assim. É assim. Não é a oração que é poderosa. A oração aciona o braço de Deus, porque o poder está em Deus. É Ele que muda todas as coisas. Imagine uma igreja fraca, como são todas as igrejas, porque o homem é falho, mas ela se dobra e ora a um Deus todo-poderoso, aí o braço dele muda as circunstâncias. Amém? Não por mim, não por você, mas pela vontade dele, diante das orações que nós fazemos. É assim. Nós precisamos orar. E em quarto e último lugar, as orações nos preparam para enfrentarmos as maiores dificuldades que podem acontecer. Em Salmo 50, versículo 15, diz assim: invoca-me no dia da angústia,
eu te livrarei e tu me glorificarás. Palavra do Senhor. Salmo 50, versículo 15. Aqui é uma ordem. Deus está dizendo: invoca-me no dia da angústia. Deus não está dizendo: me invoque no dia que você tiver angústia. Não, Ele está dizendo no dia da angústia. Por que Deus está dizendo isso? Porque a angústia vem. Porque a angústia vem à vida de todos nós. Porque a angústia vem e bate na nossa porta quando nós menos esperamos. Os vendavais se levantam, os desertos são gigantes, as adversidades tentam nos engolir. Esse é o dia, esse é o dia da angústia, porque ela é real. Quantos de vocês já não passaram por isso? Quantos de nós não vivemos isso? Muitas vezes nós não podemos esquecer disso. Mas também é uma promessa. Ele está dizendo: eu te livrarei. O dia da angústia vem, mas Ele está dizendo: eu te livrarei, porque Ele é o socorro bem presente nas nossas vidas. Por isso nós precisamos orar. Por isso nós precisamos ir a Ele com petições, com o coração quebrantado, com a alma derramada diante do Senhor. Mas em meio a tudo isso há um resultado. Ele vai dizer: e tu me glorificarás. Ou seja, nós precisamos reconhecer o que Deus faz e tem feito em nossas vidas. Ele tem sido maravilhoso, Ele tem sido sublime, Ele tem sido o sustentáculo da nossa caminhada. Eu não sei a tua angústia, não, eu não sei o que você passa. Muitos pedidos de orações, porque há muita gente angustiada, eu sei, mas eu não sei a profundidade do que você sente. A crise que está batendo à sua porta, eu não sei. Sabe, eu não sei. A causa que te aflige, eu não sei. Só você e Deus sabe. Mas quem está te dando essa orientação aqui é o próprio Deus. Invoca-me no dia da tua angústia, e eu te livrarei, e tu me glorificarás. Em 1 Samuel capítulo 30, Davi, ele chegou a Ziclag, ele e seus homens, seus comandados, e quando ele chegou com todos os seus companheiros, a cidade havia sido queimada e estava ferida. Filhos e filhas, mulheres, foram levados cativos pelos amalequitas, que eram os terroristas do deserto. Então, eles saquearam tudo tal e levaram as mulheres, as crianças, levaram todo mundo. E quando Davi chegou, Davi chorou, até não ter mais força para chorar. Davi ficou arrasado. E, ao ver esse quadro, os seus homens, que caminhavam com ele, que eram os soldados, eles ficaram revoltados e queriam apedrejar Davi por causa dos seus filhos e filhas que tinham sido levados. Mas Davi, naquela circunstância, ele se reanimou no Senhor, e orou, e buscou, e foi em oração, e na oração ele pergunta a Deus assim: perseguirei eu o bando? Alcançá-lo-ei? Em outras palavras, Davi estava dizendo: eu devo aceitar essa derrota na minha vida, na vida da minha família, na vida dos meus amigos? Eu devo reagir? E Deus disse para Davi: Davi, reage. Reage, porque o inimigo que tomou todas as coisas, você vai trazer todas as coisas de volta. E então, Davi foi, e Deus reverteu todo o quadro. Deus mudou todas aquelas circunstâncias. Eles foram, eles lutaram, eles pelejaram, eles trouxeram os filhos e as filhas de volta, eles trouxeram os despojos, trouxeram tudo, como Deus havia dito. E sabe por quê? Porque Deus respondeu à oração e reverteu a situação mais difícil. Deus reverteu aquilo ali, até o impossível, e é isso que nós precisamos crer. Deus está disposto a reverter toda a situação. Nós só precisamos orar, buscar nele, colocar diante dele, coloca o fardo diante dele e não traz de volta, deixa nas mãos dele, porque ele vai mudar, ele vai transformar, ele vai fazer o que é necessário. É isso que nós precisamos. Temos vivido dias difíceis, irmãos, complicado, muitos irmãos doentes, muitos, sabe, semana passada
Praticamente não houve nem culto, nem reunião, porque muitos estavam enfermos, famílias inteiras doentes. Aliás, toda a minha família adoeceu. Pastor Endes ainda está se recuperando. Não pode nem subir aqui no púlpito para fazer para os avisos, porque não está muito bem ainda. Mas é isso. Pessoas sofrendo a dor da perda, ainda oram, ainda clamam, ainda buscam, e Deus tem respondido. Deus responde às orações, e muitos estão recuperados. Glória a Deus por isso. Glória ao Senhor por isso. O que falta, irmão, para nós? O que falta para nós? O que falta para nós recebermos essa graça de Deus? O que falta para nós recebermos resposta às nossas orações? Falta nós sermos ousados e irmos mais vezes à presença dele em oração, nos entregarmos de fato e de verdade, buscando a essência da oração diante de Deus. Deus quer responder, mas como Deus responde se nós não falamos? Como Deus faz se nós não pedimos? Às vezes a gente pede por pedir, às vezes a gente, oração relão, tenha momentos com Deus. Irmãos, o culto de sexta-feira aqui é tão importante, muito importante, porque uma igreja que ora é uma igreja forte, uma igreja que se entrega na presença de Deus em oração, uma igreja forte, é uma igreja que, mesmo que os embates da vida venham, ela não naufraga, ela não submerge, porque ela fica alicerçada na rocha chamada Cristo Jesus. Mas isso só acontece quando nós nos damos a oração, quando nós nos colocamos diante de Deus e clamamos, e clamamos, e clamamos, e clamamos, e clamamos. Deus, Ele não está de ouvidos tapados, não, mas Deus conhece o nosso coração, Deus conhece a essência do nosso ser, Deus sabe quando nós realmente queremos, e Deus sabe como nós fazemos por fazer. Pense nisso. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus derrame graça sobre graça todos os dias na sua caminhada, que a sua vida de hoje para frente dê uma enguinada de 360 graus, que você volte à essência de fato e de verdade, que é buscar a presença de Deus, que é entregar a sua vida por completo a Deus. Irmão, olha, tudo que está nesse mundo aí fora, ele vai ficar aqui, mas o que nós trazemos para dentro do coração com relação às coisas espirituais são eternas. Nós estamos aqui nos preparando para a eternidade, e Deus quer ouvir o nosso clamor, Deus quer ouvir o nosso testemunho, Deus quer conversar conosco. Então, irmão, abre o leque do teu coração, abre o espaço que tu tem para ouvir Deus, para conversar com Deus, para passar mais tempo com Ele, para se dobrar na presença dEle em oração. Que Deus seja glorificado, e que todos nós possamos compreender as lições de Deus para as nossas vidas, assim como aqueles homens realmente se entregaram à oração. Nós precisamos nos entregar à oração. Somos diferentes dele? Não, nós somos servos. Amém? Amém. Que Deus abençoe a sua vida. Vamos ficar de pé e vamos orar. Você que nos assiste pelo YouTube, coloque agora a sua família diante de Deus, para que a gente possa também orar. Senhor, soberano, bendito e maravilhoso Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu quero agradecer ao Senhor por esse momento, pela oportunidade que o Senhor me deu, a Deus, de falar sobre esse assunto, que é a oração. Oh Pai, o quão é importante nós clamarmos, o quanto é importante nós orarmos, o quanto é importante irmos à Tua presença e sentir, ó Deus, a Tua graça, a Tua glória. Senhor, somos tão pequenos, somos tão fragilizados, um sopro de qualquer coisa e nós já estamos pelas tabelas, caindo, enfermos, debilitados. Mas quando o Teu Espírito Santo habita em nossas vidas, nós somos fortes, Senhor. Não por nós, mas pelo Senhor que habita em nós.
Oh, Deus, em nome de Jesus, abençoa cada família que hoje está aqui, que está aí ouvindo a gente pela internet, que o Senhor seja com cada um, abençoando suas vidas, derramando da sua graça sobre a sua caminhada. Em nome de Jesus, Senhor, acende a chama do nosso coração, reacende, ó Deus, faz com que, ó Pai, a tua palavra queime ardentemente dentro de cada um de nós, nos fazendo, ó Deus, buscar mais ao Senhor, e mais a sua presença, e se entregar mais ao Senhor, para a glória do teu nome, Pai. Que nós possamos crescer espiritualmente, buscando a essência do Senhor, nos preparando para a vida eterna. Ó Deus, em nome de Jesus, nos ajuda como igreja, Senhor, nos faz prosseguir, nos faz caminhar, nos faz, ó Deus, faz um renovo em nós, Senhor, em nome de Jesus. Abençoa essa igreja, Senhor, derruba por terra todas as adversidades do inimigo, que tem tentado nos abater, que tem tentado nos fazer desistir, que tem tentado, ó Deus, nos esmurecer, mas nós não vamos esmurecer, porque o Senhor habita em nós, aleluia, louvado Deus seja o teu nome, Senhor. As enfermidades vêm sim, porque nós estamos vivendo nesse mundo, mas nós temos plena certeza e convicção de que o Senhor trabalha em nossas vidas, do que o Senhor conduz a cada um de nós. Abençoe cada pai, cada mãe, cada filho que hoje está aqui, Senhor, que a tua misericórdia venha, Senhor, sobre nós todos os dias da nossa caminhada, para a glória do teu nome, Pai. Faz assim, Senhor, faz assim, nos dá, Pai, uma semana cheia da sua presença, cheia dos seus cuidados, cheia das suas provisões, e derrama sobre nós todas aquelas coisas que o Senhor já tem preparado. Em nome de Jesus, eu te agradeço, meu Deus, hoje e eternamente. Amém. E louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Que Deus abençoe a sua vida grandemente, meu irmão. Muito obrigado pela sua presença. Amém.